né? Então, a mediunidade ela vai muito além de um transe apenas, né? E Hermínio de Miranda diz que é a faculdade especial do ser humano encarnado, através do qual se produz o fenômeno mediúnico. A mediunidade se apresenta de muitas maneiras em diferentes pessoas ou de várias maneiras na mesma pessoa, né? Então, a mediunidade ela pode existir de várias formas, vários tipos de mediunidade numa única pessoa, bem como pode ser também cada médium com uma mediunidade, uma faculdade mediúnica diferente, né? E ainda Hermínio de Miranda diz que o médium é um intermediário, é alguém que fica no meio entre aspas mesmo, entre duas posições, né? Então, esse fica no meio é um conceito que o próprio Allan Kardec colocou, né? Então, ele está no meio, está entre os dois lados, né? O lado de cá e o lado de lá. Então, ele está ali intermediando essa comunicação, esses acontecimentos e efeitos que possam ocorrer. E ainda a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas diz que a mediunidade não faz milagres, não concede poderes especiais. Ela não é a fonte de todo conhecimento, né? Então, muitas pessoas têm o costume de endeusar os médiums, né? Achar que ele é médium, então ele tem superpoderes, né? Um médium, então, sabe tudo, ele é superior. E não é bem assim. A gente acaba cometendo erros quando a gente faz isso, endeusar uma pessoa que tem mediunidade, né? A gente pode até prejudicar uma pessoa fazendo isso, né? E até mesmo se frustrar, né? Porque o médium, ele é uma pessoa de carne e osso, é um ser humano como todos nós, né? Ele está aqui, está vivendo nesse mesmo planeta, ele pode errar, ele pode acertar, da mesma forma que qualquer pessoa, né? Então, a gente não deve fazer isso, endeusar e colocar eles num pedestal, né? Ela também não é exclusiva de algumas pessoas, né? Então, a gente não tem um padrão para dizer que uma pessoa X tem mediunidade. Não. A mediunidade não escolhe crença, não escolhe raça, não escolhe classe social, né? Então, a mediunidade ela pode estar numa pessoa de classe alta, de poder aquisitivo alto, mas pode também estar numa pessoa que mora na rua, né? Um mendigo. Não tem uma distinção em relação a isso, né? Mas é uma faculdade do espírito, que se aperfeiçoa pelo exercício pessoal. Então, a mediunidade ela deve ser aperfeiçoada. E quanto melhor o médium for se evoluindo, se melhorando, aprendendo, melhor vai ser essa qualidade mediúnica dele, né? Então, o médium ele tem essa abertura maior para se comunicar com o lado de lá, né? Então, todos nós que estamos aqui, mesmo quem não tem mediunidade ostensiva, tem essa ligação com o lado de lá. A gente tem o nosso anjo da guarda, temos os nossos entes queridos, que já desencarnaram, querem tanto nos auxiliar sempre, torcem por nós, né? As intuições sempre vêm. Mas a mediunidade em si, ela é considerada quando a pessoa tem uma ostensividade maior, né? Não é um arrepio só, não é só aquela intuição, né? É aquela pessoa que vê claramente ali, eu estou vendo um espírito desencarnado. Eu não estou vendo. Mas o médium, ele vê claramente a pessoa desencarnada, ele escuta claramente, tem as sensações, né? Ele consegue ter a sensibilidade de perceber que tem um espírito aqui, né? Então, a gente considera médium quem tem essa ostensividade, né? Então, como eu falei, não é qualquer coisinha que a gente vai se identificar como médium, né? Então, talvez qualquer um de vocês aqui já deve ter se perguntado, né? Será que eu tenho mediunidade? Será que isso que eu senti é mediunidade? Né? Então, a gente gosta de explicar dessa forma para que não haja misticismo, principalmente, né? Porque o espiritismo ele não tem misticismo. O espiritismo ele é muito claro, né? A doutrina espírita ela é muito lógica, né? Ela é muito racional. Então, o espiritismo ele traz para a gente uma maneira de pensar mais clara, mais aberta, né? Para que a gente não feche conceitos e não fique, né, pensando que qualquer coisinha é um espírito. É um barulho, é um espírito, né? Eu senti aquilo ali, é um espírito, né? Não, a gente não tem que ficar achando que tudo que acontece é espírito. Mas é claro que existem fenômenos, existem acontecimentos que têm a ver com a espiritualidade, sim.